internet, né? E procedimentos padrões para a gente estar realizando quando tiver com problema de conexão, desde quando você tiver sem internet, tiver com problema de lentidão na internet. Então, a ideia é mostrar alguns procedimentos básicos aí, né, para todo mundo, que está no alcance, né, nosso para estar fazendo. Então, acredito que não esteja somente pessoas ligadas, né, ao curso de licenciatura em informática assistindo, né, essa oficina, participando. Então, vou estar mostrando para vocês ali qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando. Então, para iniciar ali, eu vou estar apresentando minha tela. E a primeira imagem que eu vou abrir aqui, não sei se está dando para ver aí, ok? Agora sim. Então, agora sim? Ah, beleza. Agora tá Então, tranquilo. aqui, nesse diagrama que eu fiz aqui, né, que eu desenhei, seria um diagrama padrão, né? Eu coloquei alguns equipamentos a mais, mas é como se fosse uma estrutura de uma rede de uma residência, né? Qualquer residência, pode ser a minha ou de alguma outra pessoa, né? Então, aqui na nuvem é onde está o nosso provedor de internet, né? O pessoal que fornece a conexão para a gente. O sinal, normalmente, já que a tecnologia avançou um pouquinho, a maioria dos locais já tem internet via fibra óptica, né? Ele vem através da fibra e normalmente conecta no modem ali, né? Do próprio provedor de internet. Então, dessa nuvem até o modem, que é do próprio provedor de internet, não é a rede interna ainda de configuração da casa, né? Então, saindo da nuvem, chegando no modem, ainda é responsabilidade, né, do sinal do provedor de internet. A partir do momento que saiu daqui do modem e foi para o roteador, então os computadores com fio, computadores sem fio, impressora, notebook sem fio, celulares, eles estão conectados no seu roteador. A partir daqui, ele depende de um bom funcionamento, né, da nossa rede interna, de configurações boas para estar tendo uma boa qualidade de sinal de internet, né? Então, a internet não depende somente, né, do provedor te mandar o sinal, mas também depende de uma boa configuração da sua rede interna ali, porque se o teu roteador tiver com estabilidade ou se tiver muitas pessoas conectadas, às vezes no roteador, você vai ter problema, né? Alguém tem alguma dúvida, pergunta a respeito do diagrama? Então, continuando aqui, né, na próxima parte, após o diagrama, normalmente quem mora em residência hoje tem internet via fibra, né? Então, eu tenho duas imagens aqui que é do equipamento, então, que seria aquele modem ali que está após a nuvem, que é onde chega o sinal da fibra. Então, a internet instala lá na sua casa, né? Então, aqui é onde chega o sinal da fibra. Essa luzinha aqui, que é o PON, é a luz que indica se a tua internet está tendo sinal ou não. Então, vamos supor que você ficou sem internet na sua casa. Se essa luz aqui, ela não estiver acesa, e tiver essa luz do LOS aqui, acesa em vermelho, o que significa isso no caso? É que não está chegando o sinal da fibra na sua casa. Então, caiu minha internet, vou tentar verificar o que está acontecendo. Se você for verificar e a luz do PON não tiver verdinha, acesa, e tiver essa luz aqui acesa do LOS, o problema está com o provedor, né? Então, o procedimento correto é você estar entrando em contato com eles, estar explicando a situação, porque infelizmente não tem o que você fazer para estar tentando solucionar o problema, né? Somente eles podem estar resolvendo. Mas caso as luzes estejam todas certas ali, né? O primeiro procedimento padrão que é indicado é você reiniciar os equipamentos, né? Porque o que acontece? Os equipamentos travam bastante, tanto o roteador como esse equipamento aqui, eles podem começar a travar, principalmente a partir do momento que eles se tornam um pouquinho mais velhos, né? Então, às vezes, fica muito tempo ligado. É sempre interessante também
uma vez por semana, até você estar reiniciando o equipamento, né? Vou reiniciar meu equipamento de internet, né? Para evitar até que esses equipamentos travem. Então, normalmente, quando você tem em casa, a estrutura, mais ou menos, ela funciona assim. Você vai ter o teu equipamento ali da internet, né? E também vai ter um roteador. Então, supondo que você verificou, já reiniciou todos os equipamentos lá, e você verificou que mesmo assim a sua internet não voltou a funcionar. Então, outro passo que você pode estar verificando é se no seu roteador tem vou estar ampliando um pouquinho a imagem aqui, essa luzinha laranja aqui, que é a parte de conexão, essa luz ela não pode estar laranja. Se ela estiver laranja, o que pode ter acontecido? O teu roteador pode ter perdido a configuração, ter dado uma queda de energia e ter resetado, algum ou por algum motivo ele perdeu a configuração de acesso à internet, né? Então vou estar mostrando para vocês um passo, né? Como é que você pode estar acessando o roteador e realizando esse processo, né, de reconfiguração dele, caso seja necessário. Antes de estar mostrando ali, na verdade, ontem eu mostrei no próprio roteador, mas hoje eu tirei até uma foto que fica um pouquinho mais fácil para explicar, né? Então aqui o roteador que eu estou utilizando como exemplo. Então ele tem o botão de ligar e desligar ele, né? Ele tem um botão de reset, que você pode estar resetando. Então, se você colocar um clips ali, alguma coisa, e segurar 15 segundos, o roteador ele volta toda a configuração de fábrica, né? Então, eu quero resetar meu roteador e reconfigurar. Então, você pode usar esse botão de reset aqui para estar reconfigurando. E ele tem um botão de WPS, né? Até expliquei ontem como ele funciona, esse botão de WPS. Antigamente, nos celulares, ele vinha uma opção para você conectar na internet via WPS. Porém, agora no Android+, até teve um participante ontem que falou ali, não é mais suportada essa opção do WPS, né? Tentei pesquisar hoje, ver se tem alguma outra opção, mas acabei não encontrando nada ainda. E também aqui a gente tem as portas do roteador, né? Então a primeira porta é a porta WAN. Essa porta que ela tá com a cor diferente aqui, ela só recebe dados. Então ela não envia dados para outro equipamento. Então, sempre que o cabo sai do equipamento de internet, ele tem que conectar nessa porta WAN aqui para funcionar a conexão. Se alguém foi lá na casa, realizou uma limpeza lá e por algum motivo trocou o cabo de porta, colocou nessa porta aqui, você vai ficar sem internet, porque ele só vai funcionar configurado nessa porta aqui. E as outras portas que a gente tem aqui, elas são portas LAN, né? Então, além delas receberem dados, elas enviam também. Então, essa aqui é para você ligar algum outro equipamento, seja um notebook, um computador de mesa, uma TV, algo que você queira ligar ali, um DVR para imagem de câmeras, né? A possibilidade de assim fazer um atalho, tipo, tu tem teu roteador na cozinha, né? Sim. Tu pega, quer colocar o sinal na sala. Ponhamos assim com o corredor daqui até lá é uns 1 quilômetro quase, 1000 metros. Sim. Aí para não pegar, né, outro cabo, fazer da antena lá e tudo, puxar tudo em outro roteador, pegar essas portas, colocar o cabo ali, puxar lá no outro roteador e configurar o roteador lá. Sim, há a possibilidade. Mas A daí, melhor possibilidade é você utilizando o cabo, né? sim. Mas daí tem perca de sinal, né? Fica lento. Na verdade, assim, ó, o cabo de internet, né, o que a gente diz que tem o Cat 5 e o Cat 6, eles funcionam basicamente num alcance de 100 metros. Então, até 100 metros você pode passar um cabo, que ele não vai ter perca de sinal. Ele só vai ter perca de sinal se você utilizar a conexão via Wi-Fi, né? Às vezes usar um repetidor, alguma coisa assim, com certeza vai ter perca de sinal, mas se você ligar um cabo até 100 metros, ele vai funcionar certinho. A partir de 100 metros ele não passa mais os dados, né? Entendi. Mas você não vai sofrer com perca de sinal utilizando via cabo. Entendi.
Certinho a dúvida? Tem mais alguma pergunta? Eu não, por enquanto. Beleza. Tá. Então, eu vou estar mostrando aqui agora como que funciona a parte de configuração do roteador, né? Então, como que eu sei por onde eu vou acessar meu roteador, né? Como é que é a página de acesso dele ali. A gente pode estar clicando aqui na bandeirinha do Windows, escrevendo CMD, né? E abrindo o próprio comando. A partir do momento que a gente abre o próprio comando aqui, a gente pode digitar ipconfig. A gente digita o ipconfig aqui, ele vai listar todas as conexões de rede que eu tenho. Então, a primeira conexão que eu tenho aqui é via cabo, né? Então, que é o roteador que eu estou com ele aqui para configurar. E também eu tenho a minha conexão aqui, que é o Wi-Fi que eu estou utilizando, né, para acessar a internet. Então, o que a gente usa normalmente aqui para acessar, né, o roteador? É o gateway, né? Então, eu gosto sempre de dizer, de comparar, né, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, que o gateway, né, ele seria o nome de uma rua. Então, vamos supor que o gateway é o nome de uma rua, ele nunca vai mudar, ele sempre normalmente vai ser o mesmo, né, só, a não ser que você altere. E o endereço de IP seria o número das casas, né? Então, como que o correio, o entregador lá vai se localiza para entregar alguma coisa para você, né? Ele se localiza utilizando, né, essas informações, tanto do Getty, né, para saber o nome da rua, no caso, e o IP aqui para saber qual que seria o número da casa, no caso. Então, por exemplo, se você solicitar um pacote lá de conexão com a internet. Então, ele vai se localizar pelo teu IP que você está utilizando aqui. E a máscara de subrede seria um complemento, no caso. Então, seria o complemento ali, ela sempre vai ser a mesma, né? Então, para acessar o roteador, a gente usa o gateway. Então, para estar acessando ele, a gente pode abrir uma página no navegador de internet. Está digitando aqui 192.168.10.1. E ele sempre vai pedir um usuário e senha, né? Até ontem, no final da oficina, eu deixei um link lá para responder algumas perguntas e teve uma pessoa que colocou lá que era útil para ele, né? Tudo que a gente tinha visto, porém, o provedor dele não dá acesso para ele ao roteador, né? Então, uma coisa que eu posso dizer para vocês que, por mais que o equipamento esteja lá na tua casa, o roteador, tudo, você pode ter acesso, você pode solicitar o acesso para eles, né? Porque eles são obrigados a passar, porque aqui dentro do roteador você pode fazer configurações internas que você precisa para a sua rede, né? Então, eles podem ter colocado lá o equipamento incomodado, porém, essa senha de acesso aqui, eles têm que te passar para você realizar configurações internas. Por exemplo, se você tiver uma câmera de segurança na sua casa, precisar configurar um DVR, alguma coisa, você vai precisar do acesso. Então, eles são obrigados a passar o acesso aqui para vocês. Normalmente, o usuário e senha padrão aqui é admin, né? A senha ali, ela cabeada, a senha muda de cabeada ou por Wi-Fi? Ou é sempre admin mesmo? Não, no caso dessa parte aqui que a gente acessa a interface, né, do roteador de configuração, ela é sempre a mesma. Então, se você estiver conectado via Wi-Fi ou via cabo, para você acessar a interface de configuração dele, vai ser sempre a mesma. Admin. Uhum. Normalmente é admin, mas o que acontece? A maioria dos provedores de internet, eles alteram essa senha por questão de segurança também, porque como é uma configuração padrão que normalmente vem, ele utiliza a porta 80 e normalmente é padrão a senha admin, acontece, né, já aconteceu várias vezes de hacker, né, acessar o roteador da pessoa e lá mudar uma configuração, principalmente de DNS, né, e acabar atrapalhando a sua conexão, né, às vezes acessa um site, às vezes não acessa, então é mudado a senha normalmente por questão de segurança. Entendi. Até porém daí eles têm acesso a todos os IP, né, pegar informações. Isso mesmo. Então, para a gente configurar, né, o roteador ali de maneira básica, né, iniciando, por exemplo, perdeu as configurações do meu roteador, eu preciso configurar ele do zero, eu posso abrir ele ali, né, utilizando o gateway,
e clicar aqui em configuração rápida. Então, existe aqui em configuração rápida, 4 tipos de conexão, né? 5. Normalmente, o que a gente utiliza? PPoE. O que seria essa conexão PPoE, né? Lá dentro do provedor, lá que é aqui na nuvem, ele tem um concentrador, um servidor lá que armazena o usuário e senha dos clientes, né? Então, eles te fornecem esse usuário e senha para você estar podendo conectar na internet, né? Então, é o controle que eles têm. Então, se você for reconfigurar seu roteador, você pode solicitar lá para o provedor que eles vão estar te passando essa configuração. No caso ali, antes que foi comentado, para instalar um outro roteador, por exemplo, já tem um roteador, só estou instalando outro na minha casa, a gente tem 2 opções que a gente pode utilizar. IP dinâmico, que quando você conectar o cabo lá no primeiro roteador, na porta LAN, e vir no segundo roteador e conectar ele na porta WAN, ele vai pegar o IP automaticamente, então você não vai precisar inserir manualmente, né? Então, a partir do momento que você conectou o cabo, ele já pega o IP para distribuir automaticamente. Mas eu quero utilizar sempre o mesmo IP, eu não quero que fique alterando. Então, eu posso vir aqui, marcar o IP estático e configurar um IP. Qual que é a sugestão aqui? Às vezes, como você já tem vários equipamentos na casa, né? Você precisa cuidar para não configurar um IP aqui que já está sendo utilizado, né? Para não ter um conflito. Então, vamos supor aqui que, utilizando aqui na rede, né? Eu posso testar, por exemplo, o meu computador que está conectado nesse roteador, ele está conectando com o IP 10.100. Então, por exemplo, se eu vim aqui e fazer um teste de ping, né? Que é para mim testar, ver se o pacote, se eu estou conseguindo enviar o pacote que estou recebendo, posso fazer aqui. Ele vai me retornar uma resposta dizendo que o pacote está sendo recebido. Então, esse IP aqui, ele já está sendo utilizado, eu não posso utilizar outro. Mas como que eu sei qual que é o IP que eu posso configurar? Normalmente, você pode vir aqui, ao invés do 100, colocar o 150, por exemplo. Testou aqui. Ele não teve um retorno, ele não respondeu, então provavelmente esse IP aqui você não está utilizando ele ainda. Então, você pode vir aqui no roteador, colocar o IP, né? 9268.10.151. A máscara de subrede é 255.255.255.0, né? Então, depende da forma, o IP que a gente utiliza, a máscara muda, né? Eu não vou entrar nessa questão da máscara porque é algo mais complexo. Então, mais para explicar ali um pouquinho para vocês. E o gateway padrão, né? Então, vai ser 192.168.10.1. E o servidor de DNS, né? Você pode estar solicitando lá também para o provedor qual que é o servidor de DNS que eles utilizam, né? Ou utilizar o do Google, que é 8.8.8. O primário é 8.8.8, né? 4 vezes o 8, e o secundário é 8.8.4.4. Uma coisa, não aconselho utilizar, né, o DNS do Google. É sempre interessante a gente estar utilizando do provedor, porque algum tempo atrás o DNS do Google ele foi desativado, né, aqui no Brasil. Então, pode ocasionar, às vezes, até uma lentidão na sua internet pelo DNS que você está utilizando. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? O número do gateway ele é padrão? Nesse caso aqui, como a gente está configurando que vai receber esse IP, né? A gente vai usar o padrão. Mas se você tiver 2 roteador, por exemplo, conectados na rede, cada um vai estar usando uma classe no gateway, né? Então eu não posso usar os 2 com 10.1. Então no caso ali tu pode modificar, colocar tipo 5. 192.168.10.5? Não, nesse caso aqui não, por quê? Porque aqui a gente está configurando que ele vai receber o sinal. Então, é o primeiro roteador
por exemplo, eu estou com 2 roteadores aqui, vou até acessar esse para ficar um pouquinho mais claro. Então, esse meu primeiro roteador aqui, se a gente for analisar, que é o principal da minha rede, eu estou utilizando a classe 0108 nele. Vou supor aqui que eu peguei um cabo, né, de rede e conectei dele até esse roteador aqui. Então, para mim configurar esse roteador aqui para receber o sinal daquele, se eu preferir utilizar essa conexão de IP estático, eu vou ter que vir aqui e colocar ele na classe 0120, né? Então, o IP 0120 e o GET 0.1, porque é ele que vai estar mandando sinal para esse aqui. Então, aqui é supondo que a gente vai utilizar 2 roteadores na mesma rede. Vocês conseguiram entender agora? Entendi. Uhum. Aí, tipo, o endereço IP ali, o outro roteador vai utilizar de 120 para cima, né? Não, aqui nesse caso ainda não. Aqui é só o que ele vai receber. Sim. Não entra na parte de DHCP, que seria o que você vai estar disponibilizando ali para quem conecta. Então, aqui é só o que você vai configurar. É a mesma coisa, tipo, que o IP que o meu computador pegou aqui, ó. Tipo, o meu computador pegou o IP 108. Para mim funcionar, para funcionar a minha internet, eu necessariamente preciso pegar um IP, ter uma máscara e ter um gateway, né? Então, para a gente fazer a internet funcionar no segundo roteador, a gente precisa ter o endereço de IP, a máscara e o gateway também. Sim. Entendi. Entendeu? Beleza. Mas eu vou mudar a conexão aqui, eu vou colocar do tipo PPoE no caso, né? Então, vou colocar um usuário senha teste aqui. Então, usando essa parte de configuração rápida, se a gente clicar em próximo, a primeira opção que a gente já tem aqui é de configurar o nome da rede do Wi-Fi e a senha. Então, você já pode configurar aqui. Então, deixa eu colocar. E colocar uma senha padrão para configurar a rede. O último passo que esse roteador, principalmente o da TP-Link, ele tem é o passo de teste de conexão. Então, o que ele faz esse teste de conexão? Ele vai testar se tudo que você configurou realmente está certo. No meu caso aqui, ele vai dizer que não deu certo. Por quê? Porque eu não tô conectado em nenhum outro equipamento, né? Só estou com o roteador conectado no meu computador e não tenho como configurar uma conexão nele. Mas caso tivesse uma conexão habilitada ali, ele ia estar testando a conexão. Então aqui ele cria 2 redes já, né? Então daqui um pouquinho eu vou estar explicando melhor sobre o 2.4 GHz e sobre o 5 GHz, né? Vou clicar em próximo, ele vai realizar o teste, vai dizer que não deu certo, vai até pedir para reconfigurar, mas vou clicar em próximo aqui novamente. Então, a partir do momento que eu cliquei em próximo aqui, ele vai abrir todas as configurações que a gente fez e só clicar em finalizar. Alguma dúvida, pergunta? Então, basicamente, Não, pode falar. Tranquilo. ainda não. Uhum. Basicamente, os passos, né, para a gente criar uma conexão ali no nosso roteador, caso precise ser configurado, são esses passos ali, os primeiros passos, né? Então, realizando essas configurações aqui, a gente já tem acesso à internet. Então, se a gente clicar aqui um pouquinho em avançado, ele vai ter várias informações aqui, né? Mas agora, especificamente, eu vou estar explicando um pouquinho daquela questão da rede Wi-Fi. Então, hoje existe, né, dois tipos de conexão ali com Wi-Fi, que é a rede 2.4 e a rede 5.0. Então, qual que é a diferença das duas, né? Na rede 2.4, ela tem um alcance maior, então, por exemplo, conforme você anda pela casa, você consegue ver ali no teu celular que o sinal, a qualidade do Wi-Fi ele é maior, porém, ela tem algumas limitações,
que são a qualidade da banda, né? Então, a qualidade da conexão. Numa rede 2.4, você realizando testes de velocidade, ela não passa mais que 50 megas. Então, sempre vai chegar no máximo 50 megas. E, além disso, existe muita interferência. Então, por exemplo, se alguém mora aí em apartamento, normalmente o que acontece, né? Em apartamento, como é um apartamento em cima do outro, com vários roteadores, a gente tem canais, larguras, né, de canais ali de conexão, acaba tendo bastante conflito, né? Então, como é que funciona essa parte dos canais? Imagine uma estrada, né? Você está indo por essa estrada e você precisa fazer uma ultrapassagem ali. Você só vai conseguir ultrapassar, né, se a pista, né, que você vai utilizar para ultrapassar não tiver vindo ninguém, né? Caso venha alguém, você não vai conseguir ultrapassar porque você vai ter um conflito. Então, mesma coisa funciona aqui. Como essa rede 2.4 ela é mais poluída, a gente ocorre, né, de ter muitos conflitos utilizando a rede 2.4. Por exemplo, o meu notebook, ele não funciona na rede 5.0, então eu tenho a dificuldade, às vezes, de conexão dele com ele, porque ele está conectado na 2.4. Então, como é que eu faço para identificar se está tendo conflito, para tentar resolver esses conflitos, né? Tem um programinha que a gente pode baixar no celular, que eu vou abrir aqui, que o nome dele é Wi-Fi Analyzer. Então, abrindo esse programa, a gente consegue analisar como é que está a situação da rede. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa rede do Wi-Fi aqui é essa tenda 597638. Se a gente analisar, né, os canais que ela está conectada aqui, a largura do canal que ela está utilizando, é de 2 até o 6. Então, analisando aqui do lado, o canal 2 até o 6 são os canais que estão com pior qualidade de conexão. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode ter lentidão na sua internet, dificuldade de navegação ali. Então, abrindo esse programinha aqui, a gente consegue verificar, ó, o canal 11, ele está 100% bom, canal 12 também. Mas o que é importante sempre analisar quando a gente vai fazer essa alteração de canal? Alguns equipamentos, alguns celulares, computadores, eles não conectam a partir do canal 12, né? Então, é sempre interessante tentar, né, deixar o canal o mais alto possível. Normalmente, um dos canais que são menos poluídos é do 9 em diante, ali do 9 até o 14, né? Então, a gente sempre vai utilizar um desses canais aqui para estar resolvendo nosso problema, né? O canal 1, se você, onde você mora, você utilizar telefone sem fio, vai gerar uma interferência também, porque o telefone sem fio, ele trabalha com esse canal 1, então não é recomendado você utilizar ele. Então, para a gente analisar se está tendo muita interferência e tentar melhorar essa questão da interferência, a gente pode estar mudando o canal, né, utilizando o programa aqui para mudar o canal e testar ali como é que está a conexão. Um dos passos que a gente pode utilizar até para saber se está tendo interferência, até eu estava testando antes aqui no meu computador, é um teste de ping, né? Então a gente tem o GetAI padrão, que é o teste, que é o IP do roteador. Eu posso vir aqui fazer um teste de ping e analisar se o tempo de resposta que eu estou tendo, ele é alto. Deixa eu só colocar um "-t" aqui. O "-t" ele continua pingando, né? Se eu não colocar o "-t", ele envia 4 pacotes e para. Então pode ver que relativamente eu estou tendo um pouquinho de oscilação, então esse canal que eu estou utilizando no meu roteador, ele está um pouco poluído, mas realizando todos os testes foi o melhor canal que eu encontrei hoje para utilizar. Então, a rede 2.4 mesmo, ela é bem complicada nesse sentido, porque ela já é bem poluída, né? Por ela ter um alcance maior, acaba ali tendo dificuldade para acertar essa rede. Então, às vezes você pode estar com a internet lenta lá, reclamar, pô, os caras que estão me vendendo a internet lá, eles estão aqui me fornecendo uma coisa que não funciona. Mas nem sempre o problema é deles, né? Claro que às vezes é também, mas tem essa questão da interferência, né, do sinal. Já
a rede 5.0, né, GHz, ela não tem tanta interferência que nem a 2.4. Então, qual que é a diferença? Ela passa mais que 50 megas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma internet de 100 megas e está conectado ali no roteador utilizando a rede 5.0 e as configurações ali estão todas certinhas. Se você testar no teu celular, vai chegar ali 95, 100 megas, com certeza ele vai funcionar. O único problema, no caso do 5 GHz, é que ele tem um alcance menor. Então, em alguns lugares da residência, pode ser que você tenha, que esteja pegando o sinal 2.4, mas o 5 não esteja pegando. Por quê? Porque o alcance do 2.4 é maior. Até por isso que ele causa uma maior interferência, né? Mas o 5.0 também ele tem uma largura, né? Ele tem mais canais que você pode utilizar. Então, normalmente, como é que a gente vai testando? A gente vai configurando os canais aqui, fazendo o teste aqui de ping para ver se o tempo de resposta está bacana ou não. Tem alguma pergunta aí? Mas lá do 2.4 e 5.0 é fácil resolver. Coloca 5.0 e coloca outro roteador, tá tudo certo. Ah, sim, né? É que hoje, né, já está bem mais na realidade, mas algum tempo atrás nem todos os celulares eles suportavam, né, o 5.0. Ah, é verdade. Inclusive agora a gente já tem o 6.0, até que foi lançado, né? Mas ainda não cheguei a pegar nenhum roteador com essas configurações, mas a gente já vai ter o 6.0, então que provavelmente já vai ser melhor, né, que o 5.0. Tem alguma dúvida, pergunta? Não, por enquanto não. Uhum. Outra coisa também que é importante a gente analisar nessas questões aqui. Ah, estou com um problema na minha internet, está lenta, não sei o que pode ser. A gente tem aqui na configuração do wireless, aqui a gente tem uma opção aqui de estatísticas. Então aqui nessa telinha aqui, a gente consegue ver todos os equipamentos, né? Todos os equipamentos que estão conectados na nossa rede de internet. Então, vou utilizar o exemplo do meu outro roteador aqui, que eu tenho. Se eu vim aqui olhar todas as estatísticas, né? Então eu já tenho 6 equipamentos conectados aqui. Tá, mas eu tenho 6 equipamentos conectados aqui, porém, na minha casa a gente só tem 2 celulares. O que pode ter acontecido? Ah, algum vizinho descobriu a senha, alguma coisa aconteceu. Então, o que você pode fazer, né? Você pode acessar o roteador, vou trocar minha senha para ver se esses equipamentos que estão conectados ali, eles saem, né? Então, nesse primeiro roteador da TP-Link, né? A gente clica em segurança do wireless aqui, vai ter a opção de password, a gente pode colocar a nova senha, né? E tá salvando, né? Então, a partir do momento que a gente configurou a nova senha, o roteador ele vai reiniciar automaticamente sozinho e já após ele reiniciar já vai voltar com uma configuração da nova senha. E nesse outro roteador aqui, só clicando normalmente já em configuração wireless, aqui ele já tem a opção de você estar alterando a senha, né? Então, dá para perceber também que, por mais que os roteadores eles sejam da mesma marca, né, a interface deles sempre muda, é sempre um pouquinho diferente, nunca vai ser da mesma coisa. Mas a lógica, o padrão que a gente utiliza para a configuração é sempre o mesmo, né? Que a gente vai utilizar. Outra coisa também que é importante a gente analisar nesse caso, né, a internet está lenta, é quantas pessoas a gente tem conectado ali na nossa rede. Então, um roteador normal hoje, que nem esse roteador que eu estou utilizando aqui, ele suporta de 15 ao máximo 25 conexões. A partir de 25, se você tiver com 26, 27, 28 conexões ali, ele vai deixar conectar, porém ele vai deixar a internet lenta, às vezes um vai conseguir conectar, outro não vai conseguir, e assim por diante, porque ele não tem suporte para isso, né? Caso você tenha necessidade de ter um suporte maior para conexão Wi-Fi, o interessante é você estar adicionando, né? Comprando um novo equipamento ali com uma qualidade maior ali de conexões. Alguém tem alguma dúvida, pergunta?
tem algum roteador assim, tipo, marca no caso, TP-Link, eu acho que tem mais um aqui em casa, é um diferente, que é melhor, ou são tudo meio que padrão, assim, tudo a mesma coisa, ou... Normalmente, no caso dos roteadores ali, o que é mais recomendado utilizar é o TP-Link e o D-Link, que tem também. A gente tem roteador da Intelbras, tem de várias marcas, né? Mas o que é mais recomendado, assim, que são marcas que a gente, pelo menos quando eu trabalhava bastante nessa área, que a gente recomendava utilizar, era essas duas marcas, tanto a TP-Link e a D-Link, que a qualidade do sinal era melhor. E até nessa questão de configurações também. Entendi. Uhum. E daí, caso você queira algo melhor, né? Daí tem outras opções que são MikroTik, tem aquelas Unify, né? Que é utilizado em configurações de empresa normalmente, né? Que você pode utilizar para estar configurando, né? Mas normalmente aí para residência, tendo um roteador ali TP-Link, hoje ele já suporta, né? A conexão ali é bem tranquilo. Uma questão também bastante importante que a gente tem que tomar cuidado a partir do momento que é instalado a internet, né, na nossa residência, é o local que a gente vai colocar o nosso roteador. Então, às vezes eu já vi, né, muitos locais que foram colocados o roteador embaixo do, da, do rack, dentro de uma gaveta. Isso interfere, porque ele vai ter interferência, então vai ter interferência da gaveta fechada, vai ter interferência da madeira que tem em cima do rack, ele vai ter interferência das paredes. Então, quanto mais centralizado você deixar teu roteador dentro de casa, né, em melhor localização, num local mais aberto, né, centralizado dentro da sua casa, melhor vai ser a qualidade da conexão que você vai estar utilizando. Então, você tem que cuidar também isso na hora de estar configurando, né, tá conectando o roteador ali na casa. Outra Dizem parte que, interessante que eu... Pode falar. dizem que se você colocar, tipo, uma, sei lá, alguma coisa metálica ao redor dele, que ele meio que isola o sinal, sai melhor, sei lá se é verdade. Eu não testei ainda, mas vai. Na verdade, assim, ó, o que mais interfere, normalmente quando tem parede, tem laje que é um pouquinho mais grosso, né, a estrutura, ele interfere bastante no sinal, né? Essa parte de estrutura metálica e coisa assim, eu nunca tive problema no caso, né? Sempre que a gente instala, às vezes chega nos prédios, o pessoal queria deixar numa caixinha de entrada, lá tinha estrutura metálica, tudo funcionava ok, né? O que mais interfere no caso é você deixar ele num local que ele não esteja muito visível, né? Ou esteja muito parede ao redor, né? No caso tem que ser lugar alto, né? Ou Pode indiferente ser a altura. indiferente, né? Mas se você. Normalmente o pessoal deixa um pouquinho mais alto para ficar um pouquinho mais escondido, né? Não ficar muito visível. Porque às vezes você pensa na estética da casa, alguma coisa assim, mas não faz diferença. Se ele estiver um pouquinho mais baixo também não tem problema, né? Se estiver em cima de uma mesinha. O importante é sempre ele estar com as antenas, né? Ele tem as opções das antenas aqui, elas sempre estão visível, né? Ela sempre tá num lugar limpo. Não adianta elas estar todas abaixadas aqui, no caso, né? Se elas estiverem todas abaixadas aqui embaixo de uma mesa ou algum lugar assim, você vai ter dificuldade porque vai ter interferência de conexão, né? Entendi. As antenas, eu acho que as melhores que tem, né? Os roteadores melhor, eu acho que é com duas, né? Com uma já é mais antigo. Existe. Na verdade, esse roteador, por exemplo, que eu tô aqui, ele tem 4 antenas. Meu Deus do céu. Então, É uns 10 conto. já existe várias possibilidades, né? Mas normalmente é a distância do sinal que eles pegam, tendo a partir de 2 antenas é praticamente a mesma, sabe? Não tem muita diferença. Uma antena é um pouquinho menor realmente, mas tem roteador de 5, 6, 7 antenas até. Depende da marca que você pode estar comprando. Entendi.
E outra parte também que eu quero mostrar, né? O nosso tempo também ele é meio curto, né? Mas eu vou mostrar um pouquinho dessa configuração que é controle dos pais. Como é que funciona essa configuração aqui de controle dos pais? Então, para a gente habilitar esse tipo de controle aqui, o que seria esse controle? A gente pode adicionar aqui, então, um endereço de MAC. Eu vou até pegar meu celular aqui para estar mostrando como que a gente vê o endereço, né? Caso, eu quero ali configurar que após a meia-noite o meu filho não vai ter mais acesso à internet. Então você pode estar fazendo isso. Eu vou acessar aqui meu celular bem rapidinho para mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer, pode fazer aí. Tem uma questão, tipo esse bloqueio, que lá na UTF, né, ele bloqueia, não sei se é a mesma coisa, No bloqueia caso da UTF. UTF, ele já é baseado mais num firewall, né? Já é um controle maior de conexão que tem na UTF normalmente. Então, aqui seria mais um bloqueio mesmo básico. Então, eu Tipo, quero para os filhos, coisa assim. isso, quero dizer que depois, após a meia-noite, a internet lá não vai mais funcionar. Beleza, você pode vir aqui e configurar. Eu quero dizer que tudo que tentar conectar ali com a palavra Facebook, ele não vai conseguir pesquisar. Você também consegue configurar isso. Então, Entendi. E como que a gente vê a Mac? consegue Pode falar. bloquear tipo a partir de tipo vídeos assim, como por exemplo, né? Vídeos até tal idade é permitido. A partir dessa idade não é? Tipo, maior de 18 não pode? Não No tem, né? caso aqui, no caso do roteador aqui, essa parte do bloqueio, ela funciona adicionando URLs, então você pode adicionar o URL do site aqui para bloquear. Entendi. E também nesse outro roteador aqui, deixa eu pegar aqui, ele tem uma opção que é restrição de conteúdo. E no caso, você pode adicionar uma palavra-chave. Então, por exemplo, eu venho aqui e coloco Facebook. RedTube. Então, se você for lá digitar alguma coisa relacionada a Facebook, ele não vai deixar acessar. Entendi. E esse outro controle aqui é um controle mais por hora. Então, tipo, como é que eu vejo lá no celular qual que é a MAC do celular lá para estar bloqueando? Então, a gente clicando aqui em configurações do celular, conexões, vou clicar aqui no Wi-Fi, né? Clicando nessa opção ali em avançado, vai ter a MAC do meu equipamento. Então, essa MAC aqui é um endereço único. Então, ele sempre vai ser o mesmo, ele não vai mudar. Então, eu posso pegar essa MAC aqui, vir até no roteador, digitar ela aqui, por exemplo. Deixa eu pegar esse aqui, senão eu vou aplicar alguma coisa no meu roteador aqui. Adicionar, né, a MAC que eu quero. Então, pode dizer, coloco o endereço de MAC aqui, que vai ser, e o tempo efetivo, né? Qual que é o tempo de duração do bloqueio? Então, a partir de tal horário não vai mais funcionar. Então, eu posso configurar aqui conforme os dias da semana também. Aplicando essas configurações aqui, chegou nesse horário, não vai ter mais acesso à rede ali. Basicamente, né, o que eu tinha para mostrar para vocês é isso. Tem muito mais configurações, né, mas são algumas coisas mais avançadas, mas eu vou deixar ali meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, quiser tirar, pode me enviar no e-mail ali que eu vou estar respondendo. Mas o que eu preparei, que eu achei mais interessante para mostrar, né, nessa oficina seria isso. Nada impede mais para frente
tá preparando um pouquinho algo um pouco mais avançado, né? Então, vou deixar aberto aí, caso alguém tenha alguma pergunta, dúvida, pode estar falando aí. E também vou passar para vocês um link aqui que eu preparei algumas perguntas, caso alguém tenha, possa estar respondendo ali após o final ali. Pode falar, Genilson. Ô, Claudemir, tá me ouvindo? Sim. Aquela questão do bloqueio que você falou ali, de bloqueio de rede, você bloqueia só, no caso, alguma palavra-chave que você colocar ou bloqueia a rede toda? Não, nesse caso, desse primeiro roteador aqui, eu consigo bloquear algumas palavras-chave. Aham. Nesse outro roteador aqui, a gente pode ver que tem a opção de você adicionar o link. Então, se eu pegar o meu Gmail aqui e adicionar o link, ele vai bloquear o acesso ao Gmail. Uhum. Então, varia muito do roteador para roteador, né? Normalmente, nesses roteador, o modo de bloqueio é um pouquinho mais comum, né, no caso. Aham. Ah, legal. Não sei se ficou claro ali para Sim, não, você. ficou assim, era essa a minha dúvida mesmo. Obrigado, Claudemir. Uhum, beleza. Alguém tem mais alguma pergunta, dúvida? Não sei se você sabe fazer ou sabe explicar. A gente vai em certos lugares assim e na parte lá fazer login, né? No caso, login. Sim, No caso de você acessar a internet pelo celular, né? Você sim. vai tipo, como por exemplo na UTF. Tu entra lá para entrar, ter acesso à internet, você tem que fazer meio que um check-in. Isso é feito no roteador? Então, é feito em equipamentos específicos, né? Tem algumas opções que são feitas no roteador, que são roteadores específicos, mas também tem alguns lugares que é configurado dentro de um servidor lá, é feita essa configuração dentro do servidor. Normalmente, o que o pessoal utiliza nos estabelecimentos aqui, né, hoje? Ele usa aquele Hotspot 300, que é um equipamento da Telbras, que ele foi feito para isso, né? Então, ele tem a opção de check-in lá. Já existem os equipamentos um pouquinho melhor que ele, né? Mas o que é utilizado hoje é o Hotspot 300, normalmente para configurar essa parte de conexão ali via Facebook, com o ID. Normalmente é assim. Que nem a Maici falou ali, que acaba se tornando um pouquinho chato, né? O pessoal, pelo que eu já configurei para algumas pessoas, normalmente é utilizado mais com ideia de divulgação, por exemplo. Eu estou em tal lugar lá, um amigo meu vai ver, fulano está em tal lugar, eu vou ir lá também para conhecer, às vezes não foi ainda, né? Mas hoje em dia o povo já está bem mais ciente disso e deixa duas opções, né? Você pode tanto configurar a conexão ali, pedindo autenticação, e também pode colocar uma senha, né? Não é mais necessário somente, só vou conectar se eu autenticar com o meu Facebook. Então hoje já mudou um pouquinho, já está um pouquinho melhor essa questão. Hoje, na Benoit é bem mais para tu ter acesso à internet. Hoje fui lá no centro, aí fui tentar ter acesso à internet, pela internet da Benoit lá. Fui entrar na Benoit Visitante, tem que ter um cadastro para entrar. E eu cliquei para entrar, fazer o cadastro, pediu até o número do CPF. Então, E eu, normalmente, então, pode falar. e eu, como sou muito esperto, fui lá e coloquei. Aí funcionou a internet. Então, normalmente em alguns locais, né, eles pedem um tipo de autenticação diferente. Não sei se alguém já chegou a utilizar no centro, tem internet da Ampernet gratuita, né, que é uma parceria com a prefeitura em alguns locais. Tem Então, ele bem no também centro ali. pede, eles pedem uma configuração um pouquinho diferente, nome, senha, eles vão pedindo, né, não sei
se é para algo específico, até para tentar ter um perfil de cliente, o cara conectou aqui na minha rede, eu vou ligar para ele ver se ele quer comprar um sofá aqui, meu. Então, não sei qual que é o objetivo, né, normalmente das pessoas, mas já utilizo um perfil um pouquinho diferente para utilizar, para ter a conexão. Mas esse Wi-Fi É, público é meio complicado entrar lá e que do nada aparece uma foto tua no jornal. É, eu sinceramente eu prefiro utilizar a internet dos dados móveis ali quando eu saio e preciso utilizar a internet, eu prefiro utilizar dados móveis, que eu acho mais seguro do que conectar nesses Wi-Fi público aí. É uma É, opção, claro, ali, mas eu sinceramente não recomendo. Claro que às vezes no motivo de urgência a gente vai ter que utilizar, né? Estou sem dados móveis ali, preciso conversar com alguém, não tenho crédito, então às vezes acaba tendo que utilizar, né? Mas não é muito interessante. no meu caso tem que utilizar tanto, muito, porque é TIM, né? TIM é internet, Deus do livre. Ah, realmente, quem utiliza os dados móveis da TIM aí sofre com a cobertura deles, principalmente aqui em Beltrão. É, Em grandes centros eles têm a internet da TIM, ela é uma das melhores que tem para dados móveis, né? Mas em algumas regiões ainda deixa a desejar, né? Então acredito que seja os equipamentos que eles utilizem hoje que precisa ser um pouquinho mais atualizado, né? Mas infelizmente nessa parte aí da TIM eles são um pouquinho mais atrasados aqui na nossa região. E aproveitar aqui, tá, já que tem um tempinho ainda, mostrar para vocês aí um site confiável que para vocês fazer o teste de conexão aí de internet. Então, existe o fast.com, né, que ele é um próprio do Netflix para realizar o teste. Ele normalmente é bem confiável para testar. eu Então, fazia aqui, pelo speed test lá do Pdiz, né? Falavam que era bem boa. Da. é, da Ah, não, me falha a memória agora. Então, eu utilizei alguns também, mas hoje o que eu estou achando um pouquinho mais confiável é esse o speed test do Fast, né? Que utilizei várias vezes, então ele vai mostrar aqui para mim qual que é a minha latência, né? Qual que é o meu tempo de resposta para minha conexão. Vai calcular a minha velocidade de download e também do upload. Então ele mede aqui, é bem confiável. E no Eu fazia celular, pelo da Copel. tá. O da Copel também utilizei mais antigamente, mas hoje eu recomendo mais esse speed test aqui. Também a gente tem esse. Deixa eu conectar aqui de novo no meu celular. Que é esse speed test aqui. Até vou abrir o Play Store aqui que fica mais fácil. Da Ocla. Então, ele é um dos mais confiáveis aí para a gente estar utilizando no celular, caso seja necessário testar a conexão pelo celular. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, pergunta. Acho que É, acabou as minhas. uhum. Quero agradecer a presença de todos aí, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, quiser me mandar um e-mail ali, tô disponível, pode mandar um e-mail ali que a gente conversa. E também, se vocês tiverem um tempinho para estar respondendo aquele questionário ali, seria muito importante. Agradeço também a Maici pela oportunidade ali da gente estar participando da oficina, né? E boa noite para todos aí. Valeu, tchau, tchau.